Mateus 7,16, tá? Uma palavra bem conhecida, não vou me estender muito, tá? A palavra aí que fala acerca da árvore, né? Os frutos que a igreja ela vem produzindo. E durante toda essa semana, Deus vem falando comigo fortemente no meu coração sobre isso. E eu parando para pensar, né, para estudar um pouquinho, fiz o meu rascunho aqui e falei, Senhor, me dá uma palavra diferente, Pai, para trazer para a tua igreja. Essa palavra aqui, Senhor, para falar sobre fruto, meu Pai amado. Jesus, me dá uma palavra aí para falar de bênção, para falar de restauração, sabe, aquilo que a gente gosta, que enche o nosso coração. Mas Deus falou, filha, essa aqui, não fala, é essa daqui que eu quero que você fale nessa noite. Então, né, vou estar aí colocando aquilo que Deus colocou no meu coração, tá? Peço desculpas aí, qualquer coisa, se eu der uma gaguejada aí, tá? E eu acredito que o Deus que opera em 1 hora, 20 minutos, 5 minutos, é o mesmo que está presente nessa noite, tá? Então, vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Mateus 7, capítulo 16, versículo 16 até o 20, que diz assim: Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? O que eu entendi dessa palavra foi o seguinte, uma pergunta que veio ao meu coração. Como a gente conhece uma árvore? Pelos seus frutos, né? Uma árvore em si, ela tem aí 3 características vitais que são conhecidas pelo mundo, né? São conhecidas pela palavra, que seria o quê? Vida, sombra e fruto. O que seria a questão da vida? A árvore, ela produz o oxigênio, certo? Que ela traz a vida. Então, todos nós, né, como servos de Deus, trazemos vida, levamos vida àquele que está desesperançoso, àquele que não tem vida, àquele que não tem paz. E eu parando para pensar que, Senhor, como eu posso trazer uma palavra dessa, tão forte, né? Como diz aqui aquela parte ali, que toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. E eu fiquei pensando, Senhor, será que não existe aí, né, uma palavra tão pesada, que já vai cortar, já vai lançar no fogo, não tem uma segunda chance? Olha, filho, aqui toda árvore que não dá fruto, porventura terá uma segunda chance de produzir aí os seus frutos, ou vou te dar uma outra estação para que você produza seus frutos. Mas não, a palavra do Senhor é bem clara, que ela fala que toda árvore que dá bons frutos, né, continuará dando seus frutos, e aquela que não tem aí nenhum tipo de fruto é cortada e lançada ao fogo. Por quê? Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você tem que estar ali produzindo ou não terá uma segunda chance, né? Assim como também tem aquele ditado, né, que a gente já escutou muitas vezes, que é como se fosse um homem, né, a qual ele acabou morrendo, foi até um certo lugar e ficou em cima ali parado, estagnado no muro, né, olhando para os 2 lados. Um dos lados ali está falando, vem para cá, rapaz, ei, vem, aqui é bom, vem. E ele olhava para o outro lado ali e falava, não estão falando nada, não estão chamando, o que está acontecendo aqui? E aí ele parando para pensar, falou, por que você não está me chamando? Você não está vendo que esse lado aqui, ó, não está, sabe, não está, por que vocês não estão me chamando? Esse lado aqui está implorando, está falando para eu vir. Não, é que o muro já é nosso, né? Então, o que eu entendo dessa parte? Que Deus, ele dá a oportunidade para cada um de nós, né, para trazermos aí bons frutos, para que possamos chegar até uma parte, né, que eu tenho também aqui, que é Mateus 12:33, que vai falar sobre a passagem de Jesus. Ele estava passando por um certo lugar, juntamente com os seus discípulos, e ele avista ali uma árvore, e ele tendo fome, não avistando nenhum tipo de fruto, ele amaldiçoa a árvore, para que ela nunca mais dê fruto, e ela se murcha ali na mesma hora. E o que eu penso sobre isso, né? Que eu pensando que Deus, poxa, talvez nem estivesse na estação, né, de dar aquele fruto, porque se a gente for parar para pensar, né, tem toda a sua estação ali, né? A manga dá no período da manga, e não vai dar um fruto todo dia, toda hora, na hora que eu quero. Mas aí eu parei para pensar que o cristão,
Ele não tem que dar fruto na hora que ele quer, na estação que ele quer. O cristão ele tem que dar fruto todo o tempo. O cristão ele não pode parar para dar glória, para dar um aleluia somente no congresso, somente quando está aqui, né, perante os irmãos. Então eu parei para pensar, falei, é verdade, Senhor. O Senhor está certo. Então a gente tem que produzir frutos estando dentro da igreja, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com aquele amigo mais próximo. Então o cristão ele não tem um período para dar fruto. E aí eu parei para pensar e falei, Senhor, eu entendi o que tu queres falar com a tua igreja. E aqui também, na palavra, vai dar 3 exemplos também de que a árvore que dá fruto, a árvore que dá mau fruto e aquela árvore também que não dá fruto. E eu parando para pensar, Senhor, como assim? Me explica, eu não estou entendendo muito bem a questão dessa parte, Senhor, me explica. E Deus falando para mim, filho, qual é a semelhança de qualquer árvore? Né? Qualquer árvore ela dá uma sombra ali, dá um refrigério, certo? Então, levando nos nossos dias, né, fazer uma conjectura, aquele irmão que estava assíduo na igreja, que vinha, que participava, que cantava, que pregava, que orava, às vezes pode acontecer de se esfriar na fé e vir, né, para a igreja aqui, como a gente costuma dizer aqui, não tem, glória a Deus, mas pode vir a acontecer de se firmar no irmão que só vem para esquentar o banco, que só fica aqui, sabe, que entra culto, sai culto e nada muda na vida dele. Porque ele pega a palavra, como diz a semeadura, ele pega a palavra, mas ele não planta, ele deixa ele guardado. Não, Senhor, depois eu faço. Senhor, hoje não. Eu mesmo já parei para pensar várias e várias vezes, né? Na quarta-feira a gente teve um encontro com os jovens. E uma das perguntas que o Elias fez foi: o que você tem feito nos seus últimos 3 meses? Quais são os frutos que você tem a oferecer a uma alma sedenta? Você tem produzido alguma coisa durante esse tempo? Você tem parado, ficado estagnado ali? Muitas das vezes a gente tem pensado que aquilo que a gente já faz é o suficiente. Senhor, eu já oro, Senhor, eu já prego, eu já venho para a tua casa, Senhor, já é o suficiente. E na verdade não é. É uma coisa uma palavra, né, que me pegou muito de jeito. E todas as vezes que eu estou aqui parando, estou refletindo, eu sempre penso nessa frase, que eu não lembro exatamente de quem foi, mas diz assim, toda vez que eu lembro do crente que eu deveria ser, eu sinto vergonha desse que eu sou. Porque a gente pode pensar, eu já estou aqui, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas às vezes não é o suficiente. Se você está produzindo frutos, continue produzindo mais. Se você acha que você não está produzindo frutos, tem alguma coisa errada aí. Porque a árvore boa, a árvore bonita, ela é lançada à pedra. Se você está vendo uma manga bonita, alguma coisa, é lançada à pedra. Henrique, não está tendo nenhuma dificuldade na minha vida, está dando tudo certo. Glória a Deus, que dê certo. Mas se você está vendo que alguma coisa ali não está dentro da palavra, é melhor você tentar. Eu mesmo falo por mim também, né? Falo, Senhor, eu já estou aqui, estou me esforçando na tua casa, eu venho sempre que eu posso, eu toco, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas dentro de mim algo gritava, falava, filho, ainda não é o suficiente, meu filho. Está faltando mais, se entrega mais, meu filho. Faz mais, faz isso. E desde a segunda-feira até aqui, até agora, até o dia de hoje, até mesmo na escola dominical, Deus vem falando comigo sobre isso. E aí na quarta-feira eu falei, Senhor, eu vou seguir a tua palavra. Estou cansado dessa mesmice, Senhor. Eu quero entregar mais a ti. Então a gente tem que ter coragem também para deixar de produzir os maus frutos. Né? Então eu peguei ali e falei, Senhor, eu vou começar a fazer isso, isso e isso. E eu comecei, né, não comentei com ninguém, né, isso como a gente fala, né, entre mim e Deus. E eu peguei e falei, Senhor, eu vou me livrar disso, disso, disso e disso. E eu venho confessar aos irmãos, é difícil. Quando a gente luta contra a carne, né, como diz também aquele ditado, né, do batismo, que a gente vai e mata o velho homem, só que o velho homem ele não morre. Ele fica ali nadando, e toda vez a gente tem que ir lá e matar ele de novo. Por quê? Não é aquela questão de uma vez salvo, sempre salvo. Não, você tem que lutar todo dia. Tem que produzir fruto todos os dias. Então eu parando para pensar, falei, Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso. E nesse meio tempo, né, já estou aí há um tempinho já nesse bate-papo com Deus, né, tenho pensado, falo, Senhor, isso tem roubado muito meu tempo, né, e isso tem refletido nos dias de hoje. Até mesmo uma coisa que foi falada aqui, no domingo também pelo pastor,
se eu não me engano, né? É a questão do roubar o que é de Deus. Eu falei, meu Deus, que palavra pesada, Senhor. Roubar o que é teu? Como assim, Senhor, roubar o que é teu? Quando você vem para a igreja, o que rouba a sua atenção? E aí eu fiquei pensando, Senhor, é verdade. E às vezes a gente está aqui no culto, como esse agora. Eu já comentei até com eles, falei, gente, estou aqui no culto, e do nada o que rouba aqui a minha atenção é meu pensamento. Até mesmo dentro da casa do Senhor, meu Deus, eu tenho que fazer isso e isso ali naquela mesa depois, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, mas amanhã eu tenho trabalho, amanhã eu tenho que fazer isso, e aquele relatório, aquilo outro. E a gente às vezes, né, é importante a gente se tocar, se lembrar, voltei aqui para a palavra do Senhor. E isso rouba muito nosso tempo. Na conjectura de hoje, os jovens, né, eu também como jovem, me coloco também no lugar, isso é um tabu muito grande na vida do jovem, porque o celular, você tem tudo ali hoje em dia. Você consegue ver o vídeo, você consegue mandar uma música, até mesmo quando eu vou mexer em qualquer coisa ali dentro da mesa de som, preciso do celular, mas que a gente possa se focar nas coisas que vêm do alto, né, naquilo que vem de Deus. E lá em Mateus 21:18, né, vai falar justamente aí da questão dessa estação, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque não é só porque eu estou vindo no culto que eu tenho que adorar aqui. E aí eu saio do culto, vai voltar tudo ao normal, né, vai estagnar de novo, vou parar, vou falar, tá bom desse jeito, Senhor. Eu já estou pregando, já estou orando, já estou fazendo o mínimo, né, acho que tá bom desse jeito, mas não. E isso vem refletido muito na minha vida, no meu pensar durante essa semana. Fala, filho, eu quero mais. Só isso não é o suficiente. Quando você vai numa feira, quando você vai no mercado, na maioria das vezes, você não pega uma fruta pela metade, né? Você não compra, olha, eu vou te cobrar aqui essa melancia aqui, o peso total dela, mas só vou te dar metade. Não, não é assim. Eu quero pagar por aquilo que eu vou usar, né? E o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso, né? Uma coisa que vem falado muito ao meu coração é sobre pregar o evangelho, né? Agora eu estou trabalhando mais em casa, né? Então eu tenho outras amigas que eu consigo falar, né? Que elas também são da igreja. Mas tinha um amigo meu do trabalho que eu adorava, era uma das melhores partes. Chegava lá, falava, e aí, mano, você tá bem? Tô bem, tá tudo bem, graças a Deus. E a gente começava já, e ali plantando uma semente. Ô, meu amigo, o que você acha? Vamos numa igreja aí e tal, o que você acha da igreja? Aí ele começa a falar, e se você não buscar a presença do Senhor, não buscar o fruto, como você vai alimentar aquele que está com sede? Como você vai saciar a fome daquele que precisa da palavra? Então é sempre muito importante a gente entender isso, porque não vai chegar o momento, não vai vir uma pessoa, até pode vir, né, de Deus tocar no seu coração e falar, filho, vai lá e fala com o meu servo. Mas e se você não estiver pronto? Fala, Senhor, eu? Ah, Senhor, não escolhe outro, Senhor. Mas quando a bênção é para a gente não fala, escolhe outro, Senhor. Me dá a bênção que eu quero mais. Só que quando Deus fala, filho, te prepara, porque eu quero ter um grande parecer contigo. Eu quero te levar pelas nações. Eu quero que através da tua vida, almas venham ser libertas. E como a gente vai fazer isso se a gente não produzir o fruto? Então a gente tem esses 3 tipos aí de árvore, né? Então existe aquele crente que quando está ali capengando na fé, que chega com outro e fala, oi irmão, eu tenho uma esfriada aí, mas acho que eu vou ficar aqui no banco mesmo. Aí vem aqui e fala, não, fica no banco mesmo, não tem nada não, você já trabalhou demais, cara, sabe, você já se esforçou demais, fica um pouquinho aqui no banco, não tem problema não. E acaba que ele fica ali, debaixo daquela sombra, debaixo daquele ali refrigério, sem poder alimentar a alma faminta. E o que acontece muitas das vezes? Aquele irmão, aquela pessoa que acabou ali, né, se esfriando na fé, continua, estagna e não vai para frente. Por quê? Porque ele está ali, debaixo de uma árvore que só produz aquela sombra e não vai para frente. Mas o crente que é diferente, aquele que tem o fruto, aquele que busca o Espírito Santo, continuamente ele vai falar o quê? Não, irmão, sei que a caminhada é difícil, mas bora lá, eu te ajudo, eu vou te dando uma força. Você quer orar? Que horas que você quer orar? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vai dar certo. Então, e existe também aquele crente, né, que produz o mau fruto. Meu Deus, Henrique, que produz o mau fruto? Nossa, que palavra pesada. Sim, existe aquele crente que, em vez de estar ali, né, graças a Deus, nessa igreja não tem, eu profetizo em nome de Jesus, mas existe aquele crente que, em vez de te ajudar, em vez de te levantar na fé, ele vai lá e fala, não, olha, vamos fazer uma fofoquinha aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não está certo.
a gente tem que estar sempre firmado aqui na palavra de Deus, porque lá em Mateus 25:13, vai dizer que a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que o Senhor há de vir. Então a gente não tem que parar para pensar, eu só vou começar a glorificar, eu só vou tomar uma decisão na minha vida de começar a mudar isso, isso e isso, a partir do momento que começar a chegar ao congresso. Não, Senhor, amanhã eu vou fazer isso, que é uma coisa que eu fazia demais, que é a procrastinação, que é uma coisa que é horrível na vida do jovem, na vida do homem, da mulher, da criança, é uma coisa horrível. Não, Senhor, eu já entendi, mas amanhã eu faço. Não, Senhor, mas tá bom desse jeito, Senhor, deixa para depois, deixa para amanhã. Amanhã eu faço, e não é desse jeito. Lá em Mateus 24:43 também vai dizer que o ladrão ele não avisa a hora que ele vai vir roubar, né? Então ele vai chegar na surdina, e se você não estiver preparado, você vai perder a sua bênção. E isso é muito preocupante, porque hoje somos bombardeados, tanto na internet, quanto até mesmo no nosso dia, né? No nosso dia a dia eu vejo, ou melhor, eu via, né? Pegava lá o Instagram e eu ficava olhando como é que eu posso dizer, aquelas postagens, né, dos jovens falando, Senhor, eles estão lá no mundo, parecem tão felizes, mas por dentro é tão vazio, Senhor. E isso me veio tocar muito no meu coração, porque aquele jovem que está no mundo, aquela pessoa que está no mundo, ela precisa do fruto, e que seja um fruto bom, que não seja um fruto que vá trazer, como é que eu posso dizer, refrigério, que seja somente uma sensação falsa ali, né, de paz, de alegria, porque isso tudo passa, tudo isso fica para trás, né? E como eu tinha dito, a árvore bonita, ela leva pedrada. Nossa, Henrique, é pesado, mas é a verdade. Todo crente que está ali cessado ali, se ele está numa posição boa, se está vivendo uma coisa boa, glória a Deus, que Deus venha continuar abençoando mais. Mas se você pegar e perguntar, filho, como é que tá as coisas? Ele vai falar, tá tudo bem. Mas sempre vai ter alguma coisa ali, né? Porque, é como diz aquele ditado, né? Se as coisas aí não estão bem, é porque tem alguma coisa errada. Então, você tem que rever aí o que está acontecendo. E uma coisa também que vem falar muito no meu coração é a questão da aparência. Ah, Henrique, mas crente não vive de aparência. Eu acredito, né? Que o crente ele tem que ter aí dois meios, né? Que seria a aparência, né, e a essência. Por quê? Porque a gente tem que se parecer com Cristo, como diz aqui, ó, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores. Então a gente tem sim que parecer com Cristo, temos que nos portar como filhos de Deus, né, não somente aqui dentro, mas naquele lugar ali onde tem aquelas pessoas que falam, a gente não sabe, eles não sabem que eu sou crente, então eu vou portar do jeito que eu quiser, vou fazer aquilo que eu quiser, não vai ter problema, não vou ter julgamento, porque ou uma coisa que dói, que é um tapa na cara do crente, é quando você faz alguma coisinha e fala, ué, mas você não é crente? Rapaz, eu pensei que se fosse crente, você está fazendo isso? Então, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se você produz bons frutos, vai ser aquela pessoa que fala, rapaz, quando eu estou com você, eu sinto uma paz. Eu já perdi as contas, né? E isso também foi uma coisa que refletiu muito durante essa semana, que eu falei, rapaz, faz tanto tempo que eu não ouço, né, essa palavra, que não seja para me engrandecer, mas que seja para a glória do Senhor, sabe? Falar, rapaz, eu sinto uma paz, eu sinto Deus. Quando eu olho para você, eu vejo Deus. Eu sinto uma paz tão grande quando eu estou conversando contigo, sabe? A semana aqui foi tão difícil, foi tão complicada, mas depois que a gente conversou aqui, eu me senti tão bem. Eu me lembro de uma ex-funcionária, né, da minha empresa lá, ela estava afastada, né, e fui pedir uma ajuda um dia, e aí eu não sabia, né, que ela era desviada, falou, não, tá, eu gosto muito de falar de Deus, nossa, sabe, a gente tendo essa conversa aqui, me bateu uma saudade tão grande, eu falei, volta, filha, volta, teu pai está te esperando, tem lugar na mesa ainda, o teu tempo não acabou, volta. E ela parando ali, pensando, não, acho que eu vou voltar, estou pensando. Infelizmente, né, não tive mais aí um contato com ela, porque, como infelizmente ela saiu da empresa, não tive mais aí o contato, né? Mas a palavra, a semente foi plantada. E, pelo menos parando para pensar por mim, como eu vou alimentar aquele sedento, como eu vou alimentar, né, aquele que está com fome, se eu não tenho um fruto para oferecer. Então é por isso a gente sempre está ali focado, né, tanto na palavra de Deus, para que a gente busque, para que a gente ore, para que a gente faça, para que as almas venham ser resgatadas, né? Uma coisa que sempre me pega muito,
e que eu vi aí na internet também, eu falei, vou começar a aderir. Então pega essa ideia também, hein, igreja? Principalmente jovens. Eu falo, Senhor, eu tenho tanta dificuldade de acordar, de já ler a palavra, sabe? Eu fico, meu Deus, como é que eu faço para mudar isso? Aí, né, falei, Jesus, é o Senhor. Apareceu um rapaz falando, tá com dificuldade de orar? Faz o seguinte, pega lá teu celular, coloca lá para despertar. Colocou? Vai colocar aqui, ó, dentro da tua Bíblia. Fecha a tua Bíblia. Ai, cara, e agora? O que mais? Pega a Bíblia, coloca debaixo da cama. Porque aí quando começar a tocar o alarme, você já vai fazer o quê? Vai se ajoelhar, vai pegar a Bíblia, vai abrir, vai tirar o despertador e vai orar e vai ler a Bíblia. Eu falei, Senhor, é Deus purinho, Senhor. Então, a gente tem que arranjar meios de chegar sempre a mais perto do Senhor. Não se acomodar somente com o agora. Não deixar um culto ser só mais um culto, ser só mais uma palavra que chegou ao nosso coração e não foi plantada, não foi regada e não deu fruto, né? E lá em João 3,16, né? Que é a passagem muito bem conhecida aí, que é sobre pregar o evangelho a toda criatura, vai também refletir sobre isso. Como você quer pregar uma coisa que você não busca, uma coisa que você não conhece? Imagina, chega uma pessoa até você e fala, me fala um pouco da palavra do Senhor. Me fala um pouco aí, por que você é crente? Né? Um filme que eu fui assistir, muito interessante, me pegou, fez um estalo na minha cabeça também. Foi de um homem que estava acamado, né? Ele estava ali já em estado terminal e falou assim, eu quero que você se apresente para mim. Quem é você? Ah, eu sou um arquiteto, e eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. Entendi. E o que mais? Ah, eu sou crente. Ah, você é crente? Sou crente. Entendi. E por que você não falou em primeiro lugar que você é crente? Quer dizer então que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. E aí, não, eu podia ter falado, mas não falou. Então a gente tem que ver o que está em primeiro lugar na nossa vida. Será que é o nosso trabalho? Será que é a nossa dificuldade, nossos problemas? Ou será que é Deus? Se chegarem para perguntar para você hoje, o que você é? Você é crente? Por que você serve a Deus? Eu me lembro quando eu tinha, se eu não me engano, aí uns 8, 9 anos, ou um pouco mais, eu me lembro da primeira vez que Deus falou comigo, e eu nunca me esqueci. Que eu parei e falei assim, Senhor, né, eu sentindo uma aflição dentro de mim, um vazio, Senhor, por que, Senhor, que eu ainda estou aqui? Eu já passei tantas coisas, já fui desenganado pelos médicos tantas vezes, já sofri acidentes que eram para acontecer, que certeza que seriam ser fatais, Senhor, por que eu ainda estou aqui, Senhor? Eu não entendo, eu não consigo entender o porquê que eu ainda estou aqui. E ele parou e eu escutei a voz do Senhor falando, é porque eu ainda tenho planos na tua vida. E os planos que eu tenho para ti ainda vão se cumprir. E eu falo, Senhor, mas eu sou tão pequeno. Naquele mesmo momento, eu chorei, foi a primeira vez ali que eu escutei a palavra de Deus falando dentro de mim, e eu falei, eu conheci a Deus. Você conhece o Deus que você vem aqui? Porque ser crente não é só não é ter um hobby, né? Não é vir tocar, cantar num conjunto e depois ir embora para casa e refazer as mesmas coisas, ou continuar na mesmice, não. Ser crente é ser o imitador de Cristo. Ser crente é tomar a iniciativa de buscar aquele que está perdido no mundo e trazer para o seio do Senhor. Então a gente tem que parar e refletir e pensar, Senhor, eu conheço a Ti verdadeiramente, por que eu estou vindo aí para a igreja? Qual é a razão de vir aqui para a igreja, para me reunir com os meus amigos, com a mocidade, com as irmãs? É porque a gente tem um propósito, né? E o propósito maior do Senhor é a salvação de almas, e é uma coisa que me vem pegando muito, 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 muito forte. E Deus me deu essa palavra justamente por isso, fala, filho, para que você possa matar a sede, né, matar a fome, você tem que produzir mais. Tem que produzir mais, porque lá fora ainda tem muita gente ainda para escutar a minha palavra, ainda tem muita gente ainda que está sedento, até mesmo dentro da igreja, a gente tem pessoas ainda que estão aqui somente por vir, né, que acaba sendo uma rotina, e ele precisa escutar de vez em quando aquela palavra de falar, Senhor,
eu estou disponível, Senhor, eu tenho coragem. E você, crente, que sabe, que está sentindo aí, que tem alguma coisa, assim como eu senti, né, que tem alguma coisa que você possa fazer a mais, alguma coisa que você possa renunciar, faça. Não é fácil, tem que ter muita coragem. Eu mesmo, né, já estou aí um tempinho, falo, Senhor, a mão coça para voltar ali, fala, Senhor, eu quero voltar aqui e fazer isso, Senhor. Ah, Senhor, mas isso aqui é muito complicado, Senhor, mas vale a pena. Toda árvore que tem o seu fruto, que produza 100, que produza 200, que produza 300, ela vai ter a sua recompensa no final, né? E já para finalizar aqui, para não tomar muito tempo, lá em Ezequiel 37 vai falar do vale de ossos secos, né? Quando o Espírito Santo leva Ezequiel em espírito até aquele vale, ele não chega e fala, Ezequiel, eu posso te levar lá no vale de ossos secos para a gente ver um negócio lá? Não, ele pega, já toma e leva e fala, profetiza sobre esses ossos secos. E aí a passagem vai, né, decorrer um pouquinho mais. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor, ele podia contar com Ezequiel. Então ele não chegou e falou, filho, posso contar contigo? Não. E já pegou e falou, filho, eu sei quem está comigo, eu sei quem está ligado aqui. E uma coisa que me vem pegando muito o Senhor pode contar contigo hoje? Se for preciso levar uma palavra até um lugar, o Senhor pode contar contigo hoje? Toda a oportunidade que é dada no altar, pelo servo do Senhor, é uma coisa que eu tenho desde criança, é que a palavra, a oportunidade, ela não vem do homem, ela vem de próprio Deus, né? Porque você está aqui para falar das maravilhas do Senhor. Então não diga não, mesmo com medo, mesmo, sabe, Senhor, eu estou nervoso, Senhor. Às vezes eu vou me embaralhar aqui, um pouquinho ali, mas faça. Faça porque se você fizer de coração, o Senhor recebe. E gostaria aí de agradecer, tá, desde já. Foi um esboço bem breve que eu fiz, né? Espero ter plantado, né? Que o Senhor possa ter plantado a semente no coração de cada um de nós, né? Durante todo esse tempo aí eu falei, Senhor, oh meu Senhor, o Elias não vai mais me chamar para pregar, Senhor, essa palavra é muito dura, Senhor. Você me dá outra palavra, Pai? Eu falo, não, meu filho, tem que ser essa, tem que ser essa, tem que ser essa. E eu não posso simplesmente levar aquilo que o Senhor passou, colocou no meu coração, para que seja transmitido à igreja. E não se esqueça, igreja, tá? Que o fruto, né, a árvore que produz fruto, ela vai sim ser apedrejada, ela vai sim ter ali muitas pedradas, mas é uma coisa linda, né? Toda árvore aí, o que diferencia uma árvore da outra? É justamente os seus frutos, né? Ninguém gosta de comer um fruto ruim, um fruto estragado, podre, com bicho dentro, ninguém gosta. Então não posso oferecer aquilo que, como é que eu posso dizer, que eu não busco, né? Que eu não chego a correr atrás daquilo. Então que a gente possa nessa noite olhar para dentro de si, fazer uma autorreflexão e pensar, Senhor, o que eu fiz nos últimos 3 meses? Será que eu tenho produzido fruto? Será que os frutos que eu produzi, Senhor, já são suficientes, Senhor? Porque uma coisa que o crente tem que pensar sempre, tudo que a gente faz nunca é o suficiente. A gente sempre tem que produzir mais e mais e mais e mais. Porque senão a gente acaba parando ali e falando, Senhor, tá bom, eu já preguei demais, eu já cantei demais, eu já fiz tudo demais, acho que eu vou parar um tempinho e vou ficar só aqui para mim. E não é assim, a gente sempre tem que buscar mais e mais e mais e mais de Deus. Amém, igreja? Que a igreja receba essa palavra, que Deus abençoe aí a todos que vieram também. E eu agradeço a oportunidade nessa noite e que as palmas aí glorifiquem ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.